A tecnologia continua evoluindo. O mundo mudou, as pessoas também. E com elas, nasceu uma nova forma de se comunicar, de aprender e de comprar. Por isso, em meio a tanta evolução, a gente quer saber de você. Sua empresa tem maturidade digital? A X-Apps é especializada em design e desenvolvimento de aplicativos e sistemas sob medida. Usamos as mesmas tecnologias que as gigantes do Vale do Silício para a sua empresa ser a melhor do mercado. Além disso, somos aconselhados pelo Gartner, líder mundial em pesquisas de TI, porque nós não entregamos só um aplicativo ou um software qualquer. Nós oferecemos design, cultura ágil e uma operação eficiente. Isso é X-Apps. Vamos conversar? Redefinir jornadas, repensar estratégias, soluções confiáveis, inovadoras, ágeis e perenes. Há 22 anos a Algartec vem conectando pessoas e organizações de um jeito único, com soluções customizadas para estabelecer um relacionamento duradouro e gerar experiências únicas e valiosas, gerando os melhores resultados. Conheça as nossas soluções em gestão de relacionamento com o cliente. A hora de revolucionar o seu negócio é agora. Foram anos de transformação e a expectativa era de anos para frente de crescimento. Só que não, né? Hashtag só que não. A pandemia veio atropelando tudo e acelerando ainda mais a nossa vida digital e também quando a gente fala de varejo. E também quando a gente fala de empresa, de funcionários indo para casa, continuando trabalhando com varejo, mas levando equipamentos para sua casa. Como é que ficou essa relação funcionário-empresa? O que vai acontecer a partir de agora? Esse é um dos temas do nosso bate-papo de agora. Deixa eu apresentar para vocês quem é que vai bater esse papo com a gente, então. Bora lá, que é a Ingrid Imanishi, que é gerente de soluções avançadas da NICE. Ingrid, bem-vinda por aqui. Obrigada, Paula. Um prazer estar aqui com vocês no meio dessa pandemia de casa. Mas tudo mudando, presentes, né? Não, isso que é o engraçado dessa pandemia, né? Porque ela veio para mudar completamente o que a gente imaginava que era. Então, em um ano normal, a gente estaria conversando aqui, lado a lado, você teria que se deslocar até aqui. Provavelmente a gente conseguiria fazer menos entrevistas no mesmo espaço de tempo, pegaria muito mais trânsito. Você, por conta desse bate-papo, teria outras reuniões que não poderia participar. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Como é que você avalia? Então, já que a gente começou por esse lado, essa pandemia no nosso trabalho que ficou voltado tão para o online e tão para casa. Foi uma ruptura muito grande, né? Eu acho que a gente cada dia aprende alguma coisa nova em relação a lados positivos e a lados negativos. É bem difícil definir o balanço, né, de tudo isso. O fato é que a gente está aqui agora, né, diante de todas as restrições, e tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar o que surge em termos de possibilidades. E a verdade é que realmente nos nossos clientes, dentro das nossas empresas, a gente tem acompanhado transformações gigantescas, né? E acho que uma das principais é esse aumento de produtividade. Bastante questionável por alguns, né? Alguns dizem que a gente só está trabalhando mais, não necessariamente melhor, né? Mas no balanço geral eu acho que ele é positivo do ponto de vista da quantidade de tarefas que você consegue realizar, e mesmo em termos da qualidade de vida, principalmente para quem morava em grandes cidades e tinha todo esse desafio do trânsito, né, do transporte, do deslocamento, sem dúvida sobrou mais tempo, seja para o que for, para trabalhar mais ou para viver mais, né?
Pois é, e quando a gente olha, de repente, para o lado do pequeno, médio, grande varejista que está nos olhando agora, ele também teve que sofrer aí com o seu mercado de mandar muitos clientes, muitos funcionários para casa, lidar com os clientes, lidar com os negócios, ele mesmo ter que fazer isso. Aí eu fico pensando, claro, a atividade está num tempo muito maior. Já estava cada vez mais. Chegou o e-mail, a gente tinha a sensação que tinha que estar o dia inteiro conectado. Quando chegou o WhatsApp, então a sensação que a gente tem é que a gente não tem folga, que está o dia inteiro ali ligado e tendo que responder e também sendo perguntado por isso. Agora, quando você tem na sua casa, fazendo home office, um equipamento ou uma plataforma da empresa que você trabalha invadindo o seu lar, aí a sensação de que você está trabalhando mais tempo é ainda maior. Mas tem outro lado, né? Do empregador, que quer saber até que ponto essa produtividade está dando certo se você está na sua casa. Como é que a gente faz esse balanço? Como é que a gente consegue avaliar o que está dando certo e o que não está dando certo? Eu acho que tem aí 2 pontos muito importantes, né? Um é a adaptação do colaborador em termos da limitação dos espaços dele, né? Então, a empresa, com certeza, deve ser um condutor, um orientador desse processo, mas ela também tem que ouvir o colaborador para entender exatamente quais são as possibilidades que ele tem de definir aí qual é o horário em que ele vai estar disponível, quais são as atividades de interrupção, né, os momentos de interrupção de tarefas, e se você deixar só para cada indivíduo conduzir esse processo, com certeza você vai ter uma variabilidade muito grande nos comportamentos. Então, o que a gente tem visto são empresas investindo mais energia em definir parâmetros em relação a isso, muito menos para ser Big Brother, né? E muito mais realmente para garantir esse balanço de qualidade de vida e produtividade de uma forma sustentável, porque a gente não quer colaboradores produzindo só cada vez mais e se esgotando, entrando em burnout, né? Então, acho que hoje tem uma série de tecnologias e estratégias bem aderentes a esse objetivo, estão apoiando muito as empresas a entender realmente qual é o nível de ocupação, digamos, desses colaboradores ao longo do tempo e permitindo que essas empresas tenham uma intervenção educada, né? Colaborativa com esse funcionário para desenhar novas formas dele trabalhar, novas formas dele se dedicar e de reconhecer a estruturação desse trabalho de uma maneira mais orientada, né, e mais produtiva e mais saudável também. Bacana. E como que funciona essa tecnologia para fazer aí esse mapeamento? Porque, na verdade, agora você começou a falar, eu comecei a pensar o quanto esse momento pode mudar o futuro realmente do profissional, né? Porque hoje, dependendo da empresa que a gente tem, o importante é você bater o seu ponto, você cumprir as suas cargas horárias, de dias, de semana, fazer o seu intervalo. E, de repente, esse é o momento que você está sem bater o ponto, que muitas coisas entraram em discussão, é claro. Como você vai provar que você está fazendo uma hora extra? Como que a empresa vai provar que você está trabalhando menos? Então, de repente, você trabalhar mais com meta, mais com objetivos, né? E menos que cada um, de repente, tem o seu perfil. Tem pessoas que não precisam ficar 9 horas dentro da empresa para cumprir a sua meta. Tem outras pessoas que precisam ficar 12 e assim vai indo de perfil a perfil e de trabalho a trabalho. Você acha que essa mentalidade ela pode mudar de agora em diante ou já está mudando? Eu acho que tem 2 pontos aqui, né? Tem a ver sim com a questão cultural, né? Essa possibilidade de você ter flexibilidade. Mas quando você começa a pensar em escalas, né, de quantidade de pessoas sendo gerenciadas muito maior, o desafio realmente é complexo. Por isso, a maior parte das empresas definem regras muito restritas em relação ao horário, e isso não é novidade da pandemia, né? Tem muitas funções em que o colaborador tinha que ter horário para chegar no trabalho, bater ponto, né? E mesmo dentro desse ambiente, as restrições e a personalização às características individuais já era muito difícil, né? Quando a gente se transfere para casa e existe uma sensação, eventualmente, da empresa de que ela perde o controle, né?
Algumas das estratégias têm a ver com a monitoração do computador que é utilizado para finalidade profissional, né? Então, a gente tem tecnologias hoje que são muito pouco invasivas, na verdade, elas não gravam o que você está fazendo, elas têm uma visão muito do uso das aplicações, então a gente consegue saber gerar logs, né, sequências de uso de aplicações e categorizar essas aplicações como produtivas ou não produtivas e ter uma métrica que é isenta, é transparente do ponto de vista, não é alguém aqui atrás do seu pescoço, né, com um critério subjetivo, mas são métricas. E essas métricas podem ser usadas para identificar os percentuais de tempo que efetivamente aquele colaborador permaneceu ativo em aplicações produtivas e qual o percentual em que ele não estava em aplicações produtivas sem invadir a privacidade dele, né? Se ele estava usando o computador para fins pessoais mesmo, o que é totalmente legítimo na maior parte das organizações. Com esse tipo de tecnologia, você evita a necessidade de ter alguém fazendo aquele micromanagement, ligando para a pessoa e cobrando, e aí você passa a ter a possibilidade de realmente gerenciar por entregas, né? Definir objetivos de mais médio e longo prazo, fazer uma gestão de muito mais alto nível e muito mais confiante do ponto de vista da responsabilidade que você atribui ao colaborador. Mas a base realmente é poder ter uma medição que seja justa, né? Porque também a gente não quer que a sua dedicação não seja reconhecida pela empresa nos momentos em que ela é área, e também não quer que outras pessoas que, enfim, se dedicam muito menos tenham o mesmo tratamento que você. Isso não é bom para a empresa, nem é bom para o colaborador, né? E você acha que essa tecnologia, tentando monitorar um pouquinho de todo mundo aí, para entender como é que os negócios estão funcionando mesmo que dentro de casa, ela pode trazer mais agilidade para os negócios, de certa forma, e acabar agindo da forma contrária como a gente imaginava? Ela realmente abre espaço para a gestão, né, para as posições de coordenação, de supervisão, focarem naquilo que interessa. Não terem que focar no horário de entrada, de saída, na quantidade de tempo, porque quando você automatiza o processo de captura dessas métricas, né, de produtividade, transforma isso realmente num processo automatizado, o que acontece é que os alertas ou os desvios, né, de conduta, eles vão ser alarmados. Então, você não precisa se preocupar em ficar monitorando, né, esse tipo, né, de atributo, né, ou de métrica de produção, porque o sistema já vai estar fazendo isso por você. E passa a ter mais tempo e mais tranquilidade em focar na qualidade das entregas, naquilo que precisa ser orientado, no reconhecimento da dedicação e da produção desses colaboradores, com muito mais tranquilidade. A gente fala muito que a tecnologia, a automação, né, elas vêm, se a gente souber usar, né, elas vêm realmente para libertar as pessoas daquilo que, no fundo, não tem valor e que só limita, na verdade, o potencial de evolução que a gente poderia proporcionar e empurrar dentro das organizações, né, por conta a gente está tendo que cuidar de detalhes, né, e de números e de tempos de atividade individuais por colaborador. Agora, Ingrid, você acha que a gente tem falado muito aqui no Varejo Summit como nessa pandemia com a aceleração digital é até engraçado que o digital acelerou, mas nunca se virou uma relação tão humana, né? Porque o cliente teve que se tornar ali o foco e não tem como ser de outra forma, né? Ele hoje tem mais opções, é ele que escolhe, você tem que ir até a casa dele, você tem que escutá-lo, é ele que decide pelo que ele vai querer, né? Pelo preço mais barato, pela logística mais rápida, pela qualidade, pela experiência. Você acha que dessa mesma forma como o varejo viu nesse momento que o cliente ele tem que estar no meio do negócio, senão ele não vai para frente?
senão ele não tem como fidelizar o negócio dele. Você acha que da mesma forma como a gente fala em home office, a empresa viu também que o funcionário e a maneira como ele trabalha, ou a qualidade, também está no foco do seu negócio? Porque isso sim pode melhorar e muito o fluxo dos seus negócios e fazer andá-lo para frente? Essa é uma visão super interessante, né? O quanto a gente já falava dessas duas coisas, que o funcionário é o maior, a força de trabalho é o maior valor das empresas e que o cliente é o maior valor das empresas, mas tudo isso no dia a dia das organizações, da burocracia, das regras e mesmo da instituição física, né, do prédio da empresa, acabava se perdendo. Então, a gente continuava amarrado a uma série de coisas que não tinham nada a ver nem com o valor do colaborador, nem com o valor do cliente. Quando vem a pandemia e todo mundo tem que se isolar, a única certeza que as empresas tiveram e que ficou claríssima é que o que resta são os colaboradores e os clientes. Ponto. Não tem mais nada, né, além disso. E fazer ou criar meios de conectar a empresa de verdade, né? Conectar diretamente, ponto a ponto, as empresas com seus clientes e seus colaboradores e fazer com que eles também possam se conectar uns com os outros de maneira contínua, né? Garantindo a continuidade dos negócios, era o que faria todas essas empresas permanecerem no mercado. Então, é um recado que foi dado, assim, de uma maneira, eu acho que ninguém poderia prever, né, em nenhuma visão de futuro, esse efeito, assim, tão acachapante, né, de todos os conceitos que já estavam aí. A maior parte das coisas que a gente está vivendo hoje, no fundo, já estavam aí, nada foi criado do zero, né, eu acho que é muito mais a abordagem e a reorganização do conjunto da sociedade, dos relacionamentos entre empresa e cliente, entre empresa e funcionário, é que mudou completamente. As bases para tudo isso estavam aí, foram aproveitadas, né? Acho que quem soube melhor aproveitar, do ponto de vista de tecnologia, de processos de conhecimento, de cultura, com certeza deu um salto mais rápido e talvez tenha até se sobressaído no mercado em relação às outras empresas, a concorrentes, por exemplo, do mesmo nicho de negócio, né? Agora, é engraçado como você fala que estava tudo na nossa cara, né, o tempo inteiro. Aí, como tantas coisas na nossa vida, se a gente for colocar como exemplo, aí a gente fica postergando, e chega uma hora que essa verdade é escancarada, né, e você não tem como fugir dela, como aconteceu com o varejo, como aconteceu com a pandemia. Você ter que enxergar, não, agora eu vou ser obrigado a ver que realmente o cliente é o meu principal negócio, e para isso tudo dar certo eu preciso ter um funcionário aí ativo, que entenda e que goste de trabalhar e também que tenha a sua capacidade, entendido os seus horários entendidos. É muito engraçado como as coisas às vezes funcionam na marra, e na marra a gente acaba aprendendo, né? Como a gente consegue lidar melhor com elas, ou como elas nos trazem o melhor resultado, né? Tenho certeza que isso que a gente está exemplificando, muita gente acabou aprendendo em casa, sei lá, na rotina com o filho quem tem, né? Na rotina com o companheiro. Aprendeu todo mundo, você aprendeu no varejo também. Sem Ô, Ingrid, dúvida. como que você acha que vai ser essa volta? Nesse momento, a gente já tem o modelo híbrido funcionando, né? De várias formas. A gente está nesse momento aí com o comércio de horário já estendido em várias cidades brasileiras, mas a gente sabe já que esse abre e fecha durante esse 1 ano e meio foi longo, né? Às vezes quando a gente estava achando que o varejo ia respirar de novo, teve o fechamento de novo, quando a gente fala das lojas físicas. A gente está vendo ainda exemplos do mundo inteiro, mas está vendo alguns locais, por exemplo, que abriram, mas fecharam de novo. Estou lembrando agora do Reino Unido, quantas vezes abriu e fechou, quantas restrições vieram e foram de novo. Como que você acha que vai ser essa volta? Você acha que ela vai ser totalmente online, totalmente física, ou a gente, a partir de agora, não tem jeito, a gente tem que mesclar esses dois mundos? E como fazer essa mescla para dar certo, para continuar dando certo e de olho no futuro? Bom, foi uma quebra de paradigma, em primeiro lugar, o fechamento.
né? E as possibilidades que mesmo dentro desse contexto tão negativo, né, tão difícil, tão desafiador, se abriram e foram descobertas e aproveitadas, né? Então, eu acho que a gente tem uma nova relação, inclusive do ponto de vista de varejo, né, de formas de consumo, e tudo que for para o bem do consumidor vai permanecer. O consumidor vai ditar, né, o caminho que ele quer, a preferência dele, é que vai dizer qual vai ser a relação que continuará dali para frente. E o curioso também é que eu acho que do ponto de vista dos colaboradores, é um pouco a mesma conversa, né? Quando você permite que os colaboradores passem a trabalhar de casa, mesmo que a gente tenha, claro, tem funções que dependem muito da presença física, mas em muitos casos o modelo híbrido ele realmente é super viável e já, no fundo, já era antes, né? Em algumas indústrias ele já era bem praticado, né? Mas não tão massivamente. E com certeza a gente vai ter uma readaptação. Aí se a gente pudesse, né, se livrar do vírus, né, da pandemia de uma vez só, ainda assim, isso a gente não sabe se vai, de fato, quando isso vai acontecer, mas eu acho que ainda assim, né, supondo esse futuro tranquilo, onde é uma escolha de cada um, né, tanto das empresas quanto dos indivíduos, o modelo que vai ser adotado, eu acredito nesse modelo híbrido permanecendo, de fato, o trabalho presencial ocorrendo quando ele é realmente necessário dentro das empresas, as oportunidades de encontro presencial, né, as reuniões, a presença dentro dos escritórios, né, dentro das diversas áreas das empresas, ser por um motivo construtivo, né, não só para ocupar um espaço, né, físico, não só para gastar energia no transporte e tal, né, mas para criar oportunidades de encontro e de crescimento, de transferência de conhecimento, né? Acho que esse é um dos grandes desafios, inclusive, se você pensar no pessoal que está iniciando a carreira, né? Principalmente. Para eles faz uma falta tremenda não estar dentro de um ambiente de trabalho coletivo, né, compartilhando, assim, ouvindo as pessoas falarem, né, o digital realmente tem dificuldade de proporcionar na formação de novos valores, de novos recursos, né, então eu acho que até para a gente garantir uma capacidade de renovação dentro das empresas, é importante ter uma base e ter um ponto de troca presencial, com certeza sendo orquestrado pela empresa. Mas aí a gente quebra com muita facilidade o paradigma de que se o cara for trabalhar em casa, ele não vai produzir a mesma coisa. Isso a gente já sabe que não é verdade. E tem a questão do network, né? Tem muita gente falando no início da pandemia, por exemplo, tinha muitos amigos meus que falavam, nossa, eu estou trabalhando muito mais, porque as reuniões começam cedo e aí eu vou o dia inteiro online, então você vai juntando uma coisa na outra, mas ao mesmo tempo estou tendo uma qualidade de vida maior, estou viajando menos, estou ficando mais com a minha família, comendo mais em casa e tal. Agora, outras pessoas falando, olha, estava tudo lindo, mas agora já deu 1 ano e meio, já não sei quem são as pessoas que estão trabalhando na empresa, porque eu não encontro ninguém no cafezinho, ninguém na água, e não consegue ter aquele network, né? Então, na hora, na verdade, de ver quando deve ser online, quando deve ser offline esse trabalho, acho que cada empresa tem que levar em conta aí as suas necessidades, e até mesmo as necessidades dos seus funcionários, o que ela deseja do seu funcionário. Não precisa ser uma coisa 100% uma ou 100% a outra, né? Pode ter esses momentos aí de conhecimento que são de aprendizado e de crescimento também, né, Ingrid? Exato, exatamente. Acho que a volta, né, o novo normal, aliás, ninguém mais fala nisso, né, novo normal saiu de moda depois do ano passado, mas eu acho que realmente essa nova fase vai ser uma fase transformada, né, então vai ser realmente uma realidade em que as prioridades vão ser revistas em termos do modelo de trabalho, né. Acho que tem muito mais espaço para o respeito às individualidades,
Os motivadores para os diversos protocolos passam a ter realmente muito mais sentido, não são só por tradição, só porque a gente sempre fez assim, a gente vai continuar fazendo. Esse é um ótimo momento para repensar o que vale a pena dentro da cultura corporativa, né? E aí, pensando um pouquinho também na relação com o cliente, o espaço de relacionamento com o cliente, essa digitalização toda que ocorreu por conta da pandemia, né, ou a expansão, né, o aprofundamento desse processo com a pandemia, sem dúvida também não tem volta. É uma opção que faz parte do dia a dia das pessoas também e traz muitos ganhos em termos de potencial, né, de economia, de redução de footprint, né, de carbono, sabe? E a experiência presencial, a experiência física, né, por exemplo, em lojas, ela passa a ter um sentido muito mais lúdico, assim, né, muito mais, muito especial, realmente. Acho que o valor, ele pode chegar para todos, né, eu acho que no final das contas, se a gente pensar, aliás, depois de toda essa conversa, não sei se estamos muito otimistas, mas a minha impressão é de que a gente praticamente falou só de coisas boas, né? Eu acho que a gente só falou de coisa boa e de aprendizado aí, para a gente olhar mais, pegar um outro olhar, um olhar mais humano também de tudo que aconteceu, usando a tecnologia para nos ajudar aí nessa humanidade. Ingrid, adorei nosso bate-papo, viu? Eu também, foi muito gostoso. E até uma próxima, hein? É isso aí, até uma próxima, e tenho certeza que quem está nos assistindo já pegou várias pinceladas aí, ó, para colocar em prática. Beijo para você, até a próxima. Excelente, obrigada, Paula. Bom, tenho certeza que depois dessa conversa aí vocês pegaram vários pontinhos, né, para ficarem analisando, pensando como é que está essa função, como é que eu vou fazer a partir de agora, meu funcionário, meu cliente, ajudar aqui na relação de todo mundo. E esse que é o bacana, a gente tem que pegar esse momento também para aprendizado, para olhar o lado positivo, ali o lado cheio do copo e seguir adiante. A gente tem mais encontros por aqui, até já.